Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Noxcast e esse é um programa especialíssimo. Nós temos muitas novidades. A primeira delas é o motivo de estarmos aqui no dia 31 de outubro para comemorarmos os 508 anos da Reforma Protestante. Este episódio é dedicado em ações de graças ao nosso Deus por este grandioso feito histórico que tem trazido tantos benefícios para a fé cristã ao longo dos anos. Então nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, qual a relação que a nossa fé reformada tem com a educação, com as escolas. Eu tenho um convidado especialíssimo que está aqui do meu lado, esteve comigo no ano passado, nesse mesmo período ali do final do ano, pastor Aldenor Pacífico, meu amigo, pastor auxiliar lá em João Pessoa, na nossa congregação. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor, e é uma grande honra e um momento ideal para tratarmos de um assunto tão importante, um evento histórico que trouxe consequências das mais variadas e benignas possível e que impactou diversos países, impactou inclusive o nosso Brasil. Pois é, seja muito bem-vindo, pastor. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, ou pelo menos dá início a essa conversa mais longa. E além do tema geral, que já é um tema muito especial, é uma data muito especial, nós estamos comemorando 508 anos da fé reformada, quando a igreja voltou, não para uma nova forma, mas para a velha forma, a antiga forma ali da igreja primitiva, e o Senhor nos dá essa alegria de estarmos aqui com o pastor Aldenor. Além da presença do pastor, nós vamos ter mais adiante no nosso programa um lançamento de um livro de uma irmã muito querida nossa, Nathalie Azevedo, já está conosco congregando na Igreja Presbiteriana do Alto Branco. Eu aproveito para deixar aqui o meu abraço, o meu alô, tanto para a Igreja Presbiteriana do Alto Branco, quanto para a Igreja Litorânea, que o pastor Aldenor está à frente lá em João Pessoa. Nathalie está lançando seu primeiro livro, ela é uma escritora de livros infantis, vocês vão gostar muito do conteúdo dela, e já está aqui do meu lado o livro. E mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre a relação que ela tem com a educação de filhos e a relação que isso tem com a fé da sua casa. E por fim, né, além do tema que é muito importante, a presença do pastor, a presença de Nathalie Azevedo, nós temos também uma excelente oportunidade para as famílias educadoras. O finalzinho de outubro já é sempre um período de muita expectativa, porque vai chegar novembro, e novembro é Black Friday. Está todo mundo esperando por uma promoção, para ter uma oportunidade única no ano, e é isso que nós vamos trazer. Fizemos isso lá ano passado, uma promoção assim, fantástica, que muita gente aproveitou, mas a desse ano ainda supera a do ano passado. Eu não vou dizer ainda quais são as grandes oportunidades que vocês vão ter para oferecer educação de qualidade para os seus filhos a um preço jamais visto, com condições especialíssimas. Eu vou deixar isso para o final, então você acompanha o nosso conteúdo e vai ter todas essas surpresas, né? Tanto a presença do pastor, da nossa irmã Nathalie, ela também trouxe aqui para nós um sorteio que vai ser feito também, vai ser dadas as instruções no final do programa. Então tem muita coisa boa, fica aqui com a gente. Vai ser um momento excelente de aprendizado, de edificação e também de oportunidades para oferecer educação para o seu filho, para a sua família. Pastor Aldenor, mais uma vez seja muito bem-vindo. Obrigado. Nosso tema é da reforma às escolas, o legado da reforma protestante para a educação. E eu acho que a melhor forma de começarmos esse bate-papo, de começarmos a tratar do assunto, é voltar lá para o período da reforma e tentar nos situar lá no século XVI, o que é que estava acontecendo ali, especialmente na Europa, no ano de 1517, que promoveu esta volta à velha forma, né, da igreja. O que é que acontecia ali, tanto do ponto de vista da fé da igreja, quanto do ponto de vista cultural. Qual era o contexto geral que o mundo vivia, especialmente o mundo ocidental e europeu, que despontou nessa grande mudança na igreja, que veio a ser conhecida posteriormente como Reforma Protestante. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso. Final do século XV, início do século XVI, algumas mudanças significativas já vinham acontecendo, né?
Nós podemos falar aí da influência do movimento renascentista, numa busca de retorno aos clássicos e etc. Além disso, também o surgimento da imprensa, né, facilitou muita coisa, mas eu acho que o que chama mais a atenção é esse resgate por aquilo que havia acontecido no passado e que estava se perdendo ao longo do tempo. Não é simplesmente uma revisão saudosista, mas uma revisão importante para algo que era de extremo valor para a cultura ocidental. Perfeito. Qual foi o estupim da reforma? Eu posso citar aqui alguns fatos históricos que aconteciam ali, né? Recentemente a imprensa tinha sido descoberta, Gutenberg acabou trazendo essa grande revolução para a estrutura da própria sociedade. Nós tínhamos ali as grandes descobertas acontecendo também. E dentro da igreja, qual foi o estupim para que essa reforma pudesse acontecer? Certamente foram as 95 teses de Martinho Lutero, quando ele as apregoou, né? A gente pode dizer que ali se acendeu o pavio e deu-se início, então, a propriamente dita reforma protestante. Pois é, as 95 teses são tão faladas, né? E o dia 31 de outubro, para quem não sabe, essa data marca o início da Reforma Protestante justamente por este fato que o pastor acabou de citar. O que eram essas 95 teses? Por que foram apregoadas na porta da igreja, né? Na Catedral de Wittenberg? Qual era o objetivo de fazer isso? Lutero queria fazer o que exatamente? Ele queria realmente botar a igreja abaixo ou qual era o objetivo de apregoar essas teses? Não, de modo nenhum, né? A proposta é uma proposta para a discussão e uma proposta de reforma na igreja, por uma série de coisas que foram vistas que estavam se distanciando da fé primitiva, da fé e dos ensinos que haviam sido legados pelos apóstolos e pela obra do Espírito Santo, né, registrados nas páginas do Novo Testamento. Então, o Lutero questiona e coloca em discussão muitas coisas que eram contraditórias, né? Uma discussão que a igreja não se colocou para discutir, antes procurou calá-lo, né? Mas não conseguiu. De modo nenhum conseguiu impedir que aquelas questões que foram levantadas fossem discutidas e ampliadas. Perfeito. Então, as 95 teses apregoadas ali na igreja era justamente são 95 pontos da fé que precisavam ser tratados e a forma de tornar isso público era justamente propor o debate, propor a conversa a respeito do tema, não é isso? Exatamente. Principalmente em alguns pontos que tocavam muito o próprio Martinho Lutero, como a cobrança das indulgências, né, a questão das relíquias e a própria questão da autoridade do papado. Perfeito. Certamente, para que o contexto que eu dei agora há pouco, né, incluindo a ideia da imprensa, certamente para que a imprensa seja algo importante dentro desse contexto e do que estava acontecendo ali na Reforma Protestante, é porque o texto passou a ser algo muito mais popularizado. Qual era a perspectiva que a Igreja Romana tinha até então tanto do ensino quanto do acesso às informações, especialmente ao acesso à Escritura, e o que a Reforma contribuiu para que isso pudesse mudar? Como é que o romano via, especialmente a Igreja, entendia o ensino e o que a Reforma veio mudar nessa perspectiva de ensino? Tá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que quando a gente fala que no período ali de mudança do século XV para o século XVI, a própria escritura era algo restrito ao clero, a gente precisa ser bem reducionista nessa restrição, porque nem todos aqueles que faziam parte do clero tinham acesso à escritura,
né? A Escritura não era um livro de fácil acesso. Era um período, inclusive, que haviam muitos, nós podemos dizer assim, para facilitar o entendimento de quem está nos assistindo, né? Haviam muitos padres leigos. Leigos em que sentido? Que não haviam sequer estudado, nunca tinham lido a Escritura. Então, eles preparavam os seus sermões, preparavam suas missas, ouvindo o que ouviam de outros, né? Não havia instrução. A instrução era restrita a uma minoria, principalmente o acesso à Escritura. A Reforma Protestante vem massificar o acesso à revelação de Deus, vem popularizar o acesso à revelação de Deus, não apenas a uma classe de pessoas, mas a todas as pessoas. E a educação é fundamental, porque não adiantava se traduzir a Escritura para o idioma local de cada nação, se as pessoas não iam saber ler no seu próprio vernáculo o texto sagrado. Me parece, pastor Denor, que muito daquele conceito, né, do conhecimento implícito da Igreja Romana. Para quem não está familiarizado com o termo, o conhecimento implícito, ele basicamente é o seguinte: você faz parte da igreja, você é um fiel da igreja, então você não precisa necessariamente conhecer. Você crê naquilo que a igreja conhece. Ou seja, a tua fé está baseada no conhecimento de um terceiro, de uma instituição. E por conta desse conhecimento implícito, ou seja, está implícito a igreja sabe, eu não preciso saber, ninguém procurava saber mais a respeito da fé, né? Há uma confiança plena e total na instituição. Isso, evidentemente, não é algo muito saudável. A reforma traz o conhecimento explícito, aquele que vai ser popularizado, que vai ser entregue ao povo. O pastor estava citando aqui a palavra leigo, né? Que vem da palavra laos, que é povo. No final das contas, a ideia de leiguice, de você ser leigo, é você ser do povo. E nesses termos, como o senhor acabou de comentar, até muitos padres eram leigos, eram homens do povo, então o povo não tinha acesso. Não era simplesmente o clero, mas uma parte específica do clero que tinha o conhecimento. Todo o restante da população ficava distanciado, porque baseado no princípio do conhecimento implícito, eu não preciso saber, já que a igreja já sabe. Isso é totalmente diferente do espírito reformado, não é isso? Totalmente diferente. A maioria das pessoas eram analfabetas, e boa parte, inclusive, dos padres e frades daquele período. Não sabiam ler nem escrever. Havia muita dificuldade nesse sentido. A Reforma Protestante, até nisso, e aí eu vou usar o termo, se é que eu posso usar dessa forma, mas usar não de uma forma pejorativa, mas causa uma certa revolução, porque traz uma nova realidade, uma nova perspectiva de vida, e não apenas de fé, para todo o povo da nação alemã e dos demais países que aderiram à Reforma Protestante. Perfeito. E algo que está ligado ao que o senhor acabou de falar é o trabalho que Lutero vai fazer logo em seguida, né? Ele se preocupa muito com a língua, a Bíblia na língua ou no vernáculo popular, Isso. na língua do povo. Na língua do povo. Na língua do povo. E não só Lutero, né? Os demais reformadores também. João Calvino em Genebra vai se preocupar com isso, né? Era importante que não apenas se reproduzissem várias cópias da Escritura, mas era importante, principalmente, que o povo não só tivesse acesso, como pudesse ler e entender o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Perfeito. Por isso que é tão importante, eu me lembro de um professor de história lá do seminário, que ele fazia um paralelo, uma analogia entre a plenitude dos tempos, que foi exposta lá no Novo Testamento, mostrando que no período em que Jesus Cristo encarnou, você tinha uma língua única, né, praticamente uma língua majoritária, o grego koiné. Você tinha toda uma estrutura do Império Romano, permitindo que as pessoas circulassem por estradas e estradas seguras, né? E você tinha à volta o desejo de conhecimento do Messias, isso muito implantado pelo o próprio judeu. Então, era um período perfeito para que Cristo viesse. Ele fez um paralelo com a Reforma Protestante. As grandes descobertas, ali por volta do ano 1500,
você tem a imprensa, que deu a possibilidade. Não adiantava nada Lutero e Calvino posteriormente, mas Lutero, por conta da proximidade com esse período, traduzirem a língua, no caso de Lutero, para o alemão, se essa Bíblia ela não teria como ser reproduzida. Então a imprensa deu velocidade, né? Ela deu essa possibilidade de rapidamente a Bíblia ser reproduzida em escala industrial, está tendo um anacronismo aqui, mas em alta escala, para que muita gente tivesse acesso à Escritura. Hoje o que nós temos, talvez o pessoal que nos assiste não tenha essa ideia, mas o fato de a gente ter 3, 4, 5 Bíblias em casa, né, de você ter alguns aplicativos que têm diversas versões da Escritura, isso é algo impensado para a época. Impensável, né? Impensável durante a Idade Média e principalmente naquele período, né? E tem um detalhe importante, porque assim, a Reforma Protestante não apenas contribuiu para a tradução das línguas originais dos textos sagrados, no caso o grego, o hebraico, o próprio aramaico, para a língua local, mas para o desenvolvimento, por exemplo, da própria língua alemã, como nós conhecemos hoje. Né? Foi fruto e contribuição direta da Reforma Protestante. Lutero é reconhecido na Alemanha como um dos grandes autores da própria língua alemã. Isso. Né? O fato de ter traduzido a escritura do hebraico para o alemão, do grego para o alemão, assim como do aramaico, fez com que a língua alemã se aprofundasse muito. Né? Das grandes obras da literatura alemã é justamente a Bíblia de Lutero. Isso. Né? Que foi espalhada ali em muitos lugares da antiga Alemanha, ou da Alemanha da época. Nós estamos falando aqui de reformadores de primeira geração, né? Especialmente Martinho Lutero. E eu queria dar um salto aqui para uma segunda e terceira geração, mas especialmente me concentrando em João Calvino. Lutero fez algo que popularizou ainda mais a educação. Então, nós precisamos lembrar que no período de Lutero, ele trouxe a ideia da educação mais formal como algo que deveria ser universal, dizer assim, católico nesse sentido, né, de ser universal, ao invés de somente as pessoas mais do alto clero terem esse acesso à educação, mas todos deveriam ter o acesso à educação por um motivo, porque se você traduz a Bíblia, mas você não tem as pessoas, você não tem leitores para a Bíblia, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Então Lutero sai da tradução e ele começa a militar na educação, né? E começam a existir as chamadas escolas paroquiais e, em seguida, uma ligação do próprio Estado com a educação. Antes da gente pular para as próximas gerações, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Qual era a visão de Lutero? Essa é uma crítica muito forte, ferrenha, dos católicos romanos, porque eles dizem que Lutero foi justamente quem trouxe esse espírito de estatização da educação, como se Lutero quisesse que o Estado ímpio, né, acabasse tomando conta da educação formal. E, evidentemente, não era esse o objetivo dele. Ele queria massificar a educação. O Estado era um Estado cristão, então nada melhor do que usar de um artifício do próprio magistrado civil para trazer educação para o povo. Se eu puder esclarecer isso um pouco, porque eu sei que não só as dúvidas, mas especialmente as acusações são muito fortes contra Lutero. Sim, nós precisamos considerar o contexto em que Lutero vivia. E como o próprio pastor citou aqui, aquele era um período em que igreja e estados estavam unificados, digamos assim. A reforma não teria avançado se o Estado não tivesse acreditado que aquilo era necessário e aquilo que estava sendo defendido e, portanto, propagado era a verdade. Não teria avançado. Como não teria avançado se não tivesse também a própria prensa, né? Os meios para que se fizessem as cópias das Sagradas Escrituras. Como não teria avançado se a proposta de abrir escolas e abrir a educação não apenas a um nicho da sociedade,
mas a toda a sociedade, homens e mulheres, isso precisa ser dito e lembrado, né? Visando exclusivamente aquilo que mais importava, que era o evangelho, que era tornar Cristo conhecido e próprio de cada indivíduo. Quando o senhor menciona e enfatiza, né, homens e mulheres, Sim, porque precisa ser lembrado que a pouca educação que existia à época, que era circunscrita apenas ao alto clero, esse clero era todo de homens. Então, para de quem gosta homens. de falar sobre inclusão, a reforma foi extremamente inclusiva. Exatamente, exatamente. Então, assim, visava instruir para que lessem e compreendessem. E a gente precisa fazer esse contraponto aqui, porque não era ler para cada um interpretar da sua forma. Perfeito. O propósito nunca foi esse. O propósito era fazer com que as pessoas lessem e compreendessem o que a Escritura estava dizendo, né? E aquilo que ouviam dos seus líderes pudesse examinar na própria Escritura. Perfeito. Não é que cada um estava livre para ter a própria interpretação da Bíblia. Não. Até porque a Bíblia não tem muitas interpretações. A Bíblia tem uma interpretação verdadeira, né? Um dos pontos de Lutero é só a Escritura. Ou seja, Exatamente. a Escritura se interpreta a si mesmo. E é o Espírito Santo que vai conduzindo a igreja. Portanto, a interpretação da Escritura não é de particular, ou seja, a Escritura não é de particular interpretação, mas nós cremos exatamente nisso. A igreja, ao longo da história, a própria tradição da igreja, ela vem nos ensinando o caminho da interpretação. Mas o que estava em debate ali era o livre exame. O livre exame. Cada indivíduo, cada cidadão ter o direito de ter uma Bíblia em casa para ouvir Deus falar a si e à sua família. Pois é, então quem está em casa, tem uma Bíblia em casa, dê graças a Deus por esse glorioso trabalho da Reforma Protestante. Foi por meio de muita luta, de muito sofrimento, que hoje nós temos o privilégio, né, de não ter apenas uma, mas várias versões da Escritura, e o pai de família ele pode chegar ao final do dia e abrir a Bíblia com sua família ao redor da Palavra de Deus, e ele vai ler e vai dar ali um contexto bíblico, ele vai fazer um exame superficial dentro daquilo que ele pode conferir como instrução para a sua família, e vai se utilizar também dos catecismos. Foram Sim. tão importantes, tanto na primeira geração, quanto nas demais gerações dos reformadores. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do catecismo nessa instrução da Escritura. Uhum. E aí entra num ponto importante, que é o papel da igreja, como deve atuar, né? Os catecismos servem para clarificar as doutrinas que estão contidas na Escritura, para deixar mais claro e inteligível qualquer cidadão. No nosso caso, dentro da nossa tradição, dos nossos símbolos de fé, que são os símbolos de Westminster, a gente tem um catecismo menor, que é o breve catecismo, e a gente tem um catecismo maior, um catecismo mais simples e um catecismo mais aprofundado, e que tratam das doutrinas da Escritura, tornando assim de fácil acesso, e nós podemos dizer assim, e até uma especialização para todo e qualquer cristão. Perfeito. O catecismo hoje ele é muitas vezes mal visto, né? Eu vejo algumas famílias quando chegam na nossa igreja e pelo menos uma vez por mês nós usamos vários, como lá em João Pessoa também acontece, vários documentos de fé, e sempre a gente está utilizando os catecismos. Uhum. Só que fica meio ressabiado, né? Que catecismo, igreja evangélica. Mas para quem não sabe, catecismo é uma estrutura literária de perguntas e respostas, né? Catecismo não tem ligação direta com a igreja católica. Talvez soe parecido, mas não é exatamente isso. Existem, por exemplo, os catecismos gramaticais, que são utilizados na nossa escola, na Knox Kids, também na tutoria,
E esses catecismos ajudam as crianças a memorizarem conceitos. E isso é extremamente importante para a evolução da própria educação. Ontem, Deus me deu o privilégio de poder pregar na sequência de 1 aos Coríntios 11, preguei só o verso 1, 11:1, onde o apóstolo Paulo diz: "Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo." E a palavra imitador, né, vem de mimetismo, ou seja, de imitação de fato. Uhum. De você olhar para alguma coisa e imitar, fazer uma cópia. Sim. E as crianças, estavam cheias de crianças na igreja, né? E eu falando, ó, tá vendo aí quando o professor, a professora lhe pedirem para você fazer uma cópia, né, isso é um instrumento, uma ferramenta bíblica de aprendizado. Paulo estava dizendo ali, eu estou imitando Cristo, Cristo é minha referência. Só que vocês da igreja têm uma oportunidade de olhar para mim e ver Cristo em mim. Em tudo aquilo que eu espelho Cristo, vocês devem olhar para mim e me imitar, fazer uma cópia de mim mesmo. Ou seja, a cópia, a memorização, a insistência na imitação é o meio pelo qual nós vamos aprender tantos assuntos, inclusive a própria escritura. Então, aquilo que é mal visto hoje, né, que é tratado como decoreba, pois a decoreba é parte da nossa santificação. É o que o apóstolo Paulo está dizendo ali. Sede, depois, meus imitadores. Decorem o que eu faço e me imitem. E isso é interessante porque, assim, se a gente pensar no século XVI, os reformadores, as escolas se utilizavam do método clássico. E uma das coisas que é enfatizado no método clássico é exatamente isso. Perfeito. A questão da linguagem, sem descartar a questão da memorização. E o catecismo se torna, então, uma ferramenta extremamente útil a isso, né? No tocante ao ensino religioso, onde ali a criança tinha a condição de estudar a palavra e memorizá-la. O catecismo facilita essa aprendizagem das verdades bíblicas. Mas alguém pode perguntar, né, pastor, uma criança de 3, 4, 5 anos tem lá 40, 50, 60 perguntas do catecismo memorizadas, só que será que eles entendem? Claro que entendem. Claro que entendem. A gente precisa lembrar que o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. O Senhor Deus nos deu uma coisa chamada razão. Nós somos seres inteligentes. E à medida que nós crescemos, nós desenvolvemos essa capacidade que nos foi dada por Deus. Então, quanto mais cedo as nossas crianças começam a apreender esse conhecimento, à medida que elas vão armazenando e crescendo, elas vão compreendendo e aplicando nas suas vidas. Perfeito. Muitos não entendem porque travam na hora de falar. Você começa a desenvolver um raciocínio, simplesmente o seu raciocínio para, você não consegue mais falar. É uma prisão. E, de fato, a ignorância é uma prisão. Você até pensou na coisa, mas você não consegue expressar. Uhum. Então, para quem tem dúvidas a respeito de quão é importante você trabalhar com o mimetismo, com a cópia, com o ditado, com a memorização, os reformadores sabiam muito bem dessa importância. Você está criando ali o seu filho, em primeiro lugar, repertório. Não é que seu filho vai dar aula de trindade na igreja no próximo domingo. Ele não é presbítero, ele não está habilitado para isso e não é este o objetivo. O objetivo é criar, em primeiro lugar, um repertório de conhecimento. E esse repertório, ao longo da vida, tanto com as grandes narrativas, os livros clássicos, a leitura da Escritura, os catecismos memorizados, muitas orações que também devem ser memorizadas, em paralelo com o desenvolvimento gramatical da criança, é isto que vai formar o pensamento. Você pensa numa língua, mas você não pensa nessa língua no vácuo. Essa língua ela precisa estar recheada de repertório. Quando você tem repertório, ou seja, memorizado, você tira da sua mente, tanto se fala de imaginação. Minha criança, meu filho é um menino muito ávido por imaginação, muito criativo. Ele só se tornará de fato criativo se ele tiver, em primeiro lugar, esse repertório.
mas esse repertório ele não pode ser simplesmente repetitivo, ele tem que ser enquadrado na realidade. E para ele pensar na realidade, ele tem que ter a estrutura de uma língua. E é por isso que, desde a reforma, ou especialmente na reforma, isso já existia antes, evidentemente, mas a reforma trouxe às mãos do povo essa estrutura que eu estou falando aqui. Os reformadores queriam muito isso para os seus filhos. Você tem a gramática e tem a memorização como ferramentas principais da educação, daquela educação que a gente tanto fala, que é a educação cristã clássica, né? Sim. A moral baseada no decálogo e a estrutura de ensino baseada naquilo que sempre funcionou. Isso é a educação cristã clássica, de uma forma rápida, a gente pode definir assim. E que era utilizada pelos reformadores, né? Porque se a gente pensar, a gente está falando aqui da capacidade da criança obter um conhecimento e memorizar ele. Mas se nós pensarmos nessas categorias, por exemplo, da educação clássica, e pensarmos no trivium, a gente vai ver aí a base da linguagem, trabalhando ali com as outras duas artes, né? Tanto a dialética quanto a retórica. No exemplo que você deu, muitas vezes a pessoa quer expressar algo, mas ela não consegue. A gente vê uma deficiência exatamente nesse processo de aprendizagem. Perfeito. Porque ele não consegue expressar em palavras aquilo que a mente dele capturou por meio dos sentidos. Então ele tem uma dificuldade de expressar isso. Às vezes ele até tenta, se esforça, mas é algo que ele não consegue associar, né? Ele até sabe olhar para algo que ele está vendo, mas ele não sabe dizer o que é aquele algo. E se ele não sabe atrelar isso, ele não vai conseguir explicar aquilo. Não é dar uma aula, é simplesmente dizer o que ele compreendeu dessa realidade que está patente diante dele. Perfeito, né? Tanto se fala em criar filhos inteligentes e pouco se sabe a respeito do que é a inteligência. A inteligência acabou de ser descrita aqui pelo pastor. Inteligir é você observar algo que está fora de você mesmo, com os sentidos, né? O principal talvez seja a visão, mas existem outros sentidos que podem colaborar com isso. E você olha para aquela coisa, eu estou olhando agora mesmo para uma garrafa. E existem vários tipos de garrafa. Ali é um fenômeno, é uma das possibilidades de aparição da garrafa. Mas ela podia ser de vidro, ela poderia ser de outro tipo de plástico, ela poderia ter outro formato. Mas ao olhar para a garrafa, eu intelijo que aquilo é uma garrafa. O que é, portanto, a ignorância? É olhar para algo que está fora de mim e não conseguir reconhecê-lo como tal. Eu chamar a garrafa de copo, copo de talher, talher de prato. Eu não estou sendo inteligente, porque eu não estou trazendo para dentro de mim aquilo que é realidade. Como é que eu consigo fazer isso? Os sentidos que Deus nos deu são apenas a porta para que isso passe a acontecer, mas isso aconteceu na minha mente. E aconteceu porque eu já vi várias garrafas, ou seja, memória, eu já vi vários tipos de garrafas, e eu sei distinguir a garrafa de um copo, porque eu também já vi um copo. Exato. Né? Então, você começa a fazer isso. E isso nos traz uma estrutura da própria criação. Eu olho e eu digo, aquilo é uma garrafa, ou seja, isso é verdadeiro. E, sendo verdadeiro, ele se torna algo bom, porque se eu chamar a garrafa de copo, isso é um problema moral, desde que, a não ser que eu não tenha a condição de perceber isso, mas se eu chamo conscientemente garrafa de copo, eu tenho um problema moral, por isso que a gente chama de mentira. A mentira é justamente isso, você fala de uma coisa que não existe, não é verdadeiro. Que não é verdadeiro. Não é verdadeiro, então você tem o verdadeiro sendo guiado pela razão, a razão submissa à palavra de Deus, e isto que eu intelijo como verdadeiro, eu chamo de garrafa e isto é bom, porque é verdadeiro. O bom é verdadeiro. E, em seguida, eu vou trabalhar com o fundamento que eu tenho na imaginação, que é a beleza. E eu consigo, inclusive, não só definir, mas dizer se é uma garrafa bonita, se é uma garrafa feia, se é uma garrafa boa, se é uma garrafa que derrama água, não é uma garrafa tão boa. Eu começo a fazer esse tipo de classificação porque eu sou inteligente. Então, se você quer saber se seu filho é inteligente ou não, é se ele chama as coisas como são. Veja como o mundo tem sido cada vez mais ignorante, porque o mundo chama as coisas como elas não são. A palavra de Deus diz, né, que aquele que diz o que é bom, que Deus diz que não é bom,
ele está colocando Deus como mentiroso. Sim. E Deus não é mentiroso. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é algo extremamente sério e extremamente espiritual. E olha que interessante, porque uma das coisas importantes da Reforma Protestante foi exatamente uma das coisas que é mais importante dentro da educação clássica, que é a linguagem, e que, portanto, é a palavra. Os reformadores gostavam de dizer que não foram eles que fizeram aquilo, a palavra fez tudo aquilo. Né? A palavra de Deus foi que criou todas as coisas. Foram através das palavras da serpente que os primeiros seres humanos, caíram no pecado. Mas foi também através das 10 palavras que o Senhor Deus deu graciosamente a lei ao seu povo, para que fossem santos, como ele é santo. É através da palavra encarnada que nós somos salvos. A palavra é a base de tudo. A palavra é fundamental. E essa palavra, que nos veio em primeiro lugar por tradição oral, ela depois foi escrita. E Sim. se é escrita, eu preciso decodificar aquilo que está escrito, senão não vou conhecer Deus mais profundamente. Perfeito. Evidentemente, por meio da evangelização, a gente pode conhecer a Deus no mínimo que nos é necessário para crermos e sermos salvos. Mas para uma vida de santificação, a instrução da palavra é que o povo padece por falta de conhecimento. E nós devemos crescer em conhecimento da palavra. É aí onde eu vou voltar lá para a Reforma Protestante, agora já pulando para a terceira geração de reformadores, segunda e terceira, mas especialmente com Calvino, quando ele, observando tudo isso que nós estamos tratando aqui, o sola escritura, né, o apego à palavra, o fato de nós termos 66 livros na Bíblia que são a revelação, formam a revelação específica, né, e especial da palavra de Deus. E Calvino olha para tudo isso e diz, eu preciso montar escolas. E ele monta uma espécie de seminário, na Academia de Genebra tinha essa formação para os ministros, mas ele se preocupa também com as crianças. Calvino tinha essa perspectiva, que um pastor deve estar ligado com a educação, um pastor deve ser um plantador não só de igrejas, mas de escolas. O que é que o senhor tem visto, e aí já fazendo um paralelo desse período com 508 anos depois da Reforma, menos tempo a respeito de Calvino, mas algo em torno disso, o que é que o senhor tem visto? Qual é a perspectiva que a igreja, e especialmente os pastores, têm tido atualmente com a relação que eles têm entre igreja e escola? Eu tenho observado nesses últimos, eu não vou dizer anos, eu vou dizer nesses últimos dias, um crescente interesse por parte dos pastores, agora naquilo que diz respeito à educação. Né? Um dos lemas da reforma era uma reforma sempre se reformando. E eu acho que isso a gente nunca pode perder. Então, durante alguns séculos, houve um decréscimo dessa ideia, mas agora a gente tem visto um resgate. Por exemplo, o trabalho que nós temos feito aqui em Campina Grande, e que agora nós estamos levando também para João Pessoa, e que aqui, por meio do Instituto, né, outras cidades do nosso país também têm feito isso, e a partir de igrejas, nos enche de alegria e de esperança de ver a igreja do Brasil, a igreja evangélica, não somente as igrejas presbiterianas, mas outras denominações mesmo, interessados nisso, em saber que a religião e a educação não são coisas separadas, elas estão interligadas. É interessante que você vai numa cidade como Recife, João Pessoa ainda tem algumas instituições, Campina muito pouco, mas você tem os colégios batistas, você tem os colégios presbiterianos, que geralmente foram fundados pelos os americanos. Né? Geralmente pelos primeiros missionários, né? Principalmente os missionários. Ou seja, eles trouxeram para o Brasil esse espírito de, ao lado de uma igreja, uma escola. Uma escola. Que era um lema do reformador John Knox. Por isso que o nosso instituto tem esse nome, né? Então, John Knox, assim como os demais reformadores, sempre pensaram, ora, se eu tenho que ter instrução no domingo, como é que eu vou entregar as crianças para um ímpio na segunda-feira?
a igreja produziu muito trabalho educacional durante todo esse tempo e de uma hora para outra parou. Me parece que isso tem muito a ver com o liberalismo. No período Sim. ali do liberalismo, houve um declínio muito forte da educação, da ligação da igreja com a educação, e agora, graças a Deus, esse retorno, talvez até pela falência geral da educação brasileira, na providência de Deus, isso causou um despertar dos Uhum. pastores. Você acha que é por aí? Infelizmente, boa parte dessas escolas cristãs que foram fundadas quando os primeiros missionários foram chegando aqui, acabaram se secularizando, né? É, é, seguiram esse princípio liberal de separação das coisas e restringir a fé exclusivamente às paredes da igreja, que acabou que as escolas acabaram se secularizando. Ou seja, o propósito para o qual elas haviam sido criadas foi perdido. Foi perdido. E hoje a gente vê um resgate disso. Né? Um resgate disso. De que as escolas sejam uma. Não é que sejam uma igreja, mas que a escola vivencie aqueles princípios que estão sendo ensinados a partir da escritura na igreja. E nesse intervalo de tempo mais recente, ali dos anos 2000 para cá, mas até dos anos 2010 para cá, por falta de opções, o povo de Deus se viu numa situação difícil. Né? Você tem seus filhos numa escola totalmente secularizada, onde você paga uma mensalidade para o professor lhe desmoralizar. O pessoal ficou atordoado e foi onde veio surgir uma tradição que não é uma tradição tão forte no Brasil, mas veio a tomar força nos últimos anos, que é o homeschool, a Sim, educação domiciliar. sim. Como os pastores deixaram de lado esta prerrogativa da formação de escolas, da implantação de trabalhos educacionais, talvez com receio de serem mal vistos, de alguns pensarem, o pastor agora não quer saber mais da igreja, o problema dele agora é todo com a escola. Deixaram a nossa herança, né, por conta de algum tipo de prejuízo nesse sentido, de acusação desse sentido, que não faz o menor, vou ser redundante, mas não faz o menor sentido. Eles acabaram deixando e as famílias tomaram a rédea. Então, elas foram Uhum. para casa e disseram, já que ninguém vai fazer, a gente precisa fazer. Isso. É uma saída necessária em virtude do contexto que se encontra. Né? Porque é uma luta em glória. Você, como cristão, tem os princípios baseados no que a palavra de Deus nos ensina, e ensinamos isso para os nossos filhos, e colocamos ele numa escola, onde aquela escola vai desfazer tudo que a gente ensinou, e vai colocar uma coisa que nós somos contrários. E você ainda paga a conta no final. E a gente ainda paga por isso. Né? Ou seja, nós trabalhamos com os nossos filhos, digamos assim, intensivamente em um dia da semana, que seria o domingo, intensivamente, porque no decorrer da semana a maioria das famílias, os pais trabalham, as crianças vão para a escola, a maior parte do tempo é vivida na escola e os pais no trabalho. A criança na escola e os pais no trabalho. E tem apenas o domingo. Então é um dia contra 5. É uma batalha em glória. Os pais vendo que estavam perdendo isso, né, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, enxergaram o porquê que muitos dos seus filhos que foram criados na igreja, quando chegavam na juventude, não queriam mais saber da igreja. Foram criados na igreja, conheceram a religião, mas não conheceram a Cristo. Não conheceram a Cristo. Né? Então, ao descobrir essa falha, trazendo essa tradição de outro país, passaram a educar os seus filhos na sua própria casa, garantindo assim, blindando os seus filhos desses outros males que existem na educação secular no nosso país, e não só no nosso país. Perfeito. Quando nós começamos o trabalho aqui em Campina Grande, com o Nox Kids, havia uma dúvida. Nós vamos pelo caminho da educação domiciliar ou vamos por uma escola?
E acabou que a gente formou uma escola que tem muitas características da educação domiciliar. É uma escola de ensino personalizado, é uma escola onde você tem poucos alunos numa turma, onde os professores eles são selecionados a dedo, como você faria numa casa. Nem sempre o homeschool é feito só pela mãe, às vezes você contrata pessoas que vão trazer a Uhum. instrução para dentro de casa. Então a gente formatou uma educação que é formalizada, ela tem ali a tutela do Estado, mas de maneira muito personalista. E esse é um dos motivos de tanto sucesso, né? Para quem não sabe, o Instituto John Knox, que nasceu ali por volta do ano 2020, 2021, nasceu na nossa igreja com pouquíssimos alunos, eram 4 alunos, e de lá para cá nós pulamos desses 4 para 6.000 alunos, numa estrutura que é dividida entre tutoria, né, muitos alunos e mães, pais, homeschoolers devem nos acompanhar hoje à noite e sabem disso, como o crescimento foi algo impressionante. Nós começamos uma escola em Campina Grande que também tem crescido bastante. Nós temos 13 escolas espalhadas pelo Brasil que usam o nosso material. Assim como o Calvino lá em Genebra, nós temos também um trabalho para a formação de pastores pelo Seminário Knox. Aproveito para mandar um abraço aqui para o pastor Frank Brito, que é o supervisor pedagógico do Seminário Knox. Mais de 200 e poucos alunos se formando para futuramente serem pastores. E tudo isso nasceu de uma maneira muito simples, muito prática. A gente, ao invés de ficar olhando só para as dificuldades, a gente viu a necessidade, que era iminente, não dá para ficar parado. Homeschooler não era uma opção para nós, sermos homeschoolers na época era praticamente impossível, então a gente resolveu o problema da nossa casa e agora estamos ajudando mais de 6.000 famílias. Isso é um case, né? É uma experiência de sucesso que veio a calhar nós sermos os instrumentos, mas que poderia e pode acontecer em muitos outros lugares no Brasil. Então a gente estimula os pais a fazerem associações na sua própria igreja, buscarem apoio dos pastores. Nós temos uma estrutura hoje em dia do sistema educacional do Knox Kids só para apoiar essas famílias que querem abrir escolas cristãs clássicas. E vocês podem dar esse primeiro pontapé. Inclusive, se isso demorar muito, pode começar em casa, né? Fazendo um Isso. contraturno, fazendo um trabalho de tutoria, mas o que não dá é para deixar os seus filhos na mão de ímpios. A gente falou no viés da necessidade pelo cenário que se encontra a educação do nosso país, mas a gente também não pode deixar de mencionar, e na verdade eu vejo como principal ponto para essa questão do homeschool no nosso país, atrelado à questão do ressurgimento das doutrinas da graça, onde muitas famílias cristãs puderam novamente, a partir da Escritura, serem ensinados por Deus acerca do papel de pai, do papel de mãe e do papel de pais, cada um com as suas responsabilidades, e perceber que é responsabilidade dos pais a educação dos seus filhos. A educação dos seus filhos, né? Então, passa por essa conscientização diante de Deus de que eles são responsáveis pela educação que os filhos estão recebendo. Perfeito. Né? Então, assim, o Instituto John Knox tem um papel importantíssimo nisso, de ajudar esses pais, né, a trabalhar a educação dos seus filhos de ambas as formas. Aqueles que querem e têm condições de ensinar em casa, nós estamos disponibilizando os subsídios necessários para eles fazerem isso e fazerem isso de um modo muito bem feito. Mas aqueles que não têm condições de fazê-lo em casa, nós também disponibilizamos o ensino presencial num colégio. Perfeito, é isso aí, é por esse caminho. Para quem não entende muito bem como é que funciona uma tutoria, especificamente a tutoria do Knox Kids, você que já percebeu a responsabilidade que tem na educação dos seus filhos, deve estar se perguntando, mas o que é que eu faço a partir de agora? Hoje em dia nós temos excelentes ferramentas para lhe auxiliar.
o Instituto John Knox tem uma plataforma, institutojohnknox.com.br, ou knoxkids.com.br. Você vai visitar a nossa página e lá você vai ter toda a estrutura necessária para educar o seu filho em casa. Equipe de professores, todo o planejamento pedagógico à sua disposição, aulas ao vivo e gravadas, o material adequado para o seu filho, teste diagnóstico para saber como ele está atualmente, avaliação durante um ano, supervisão pedagógica com equipe de professores de plantão para lhe assistir em qualquer dia da semana, de segunda a sexta em horário comercial. E no final do ano você ainda pode receber o certificado de conclusão do curso do seu filho e passar para a próxima etapa. Então hoje não tem desculpa, né, pastor? É muito fácil, né? Tá muito mais simples fazer homeschool ou formar uma escola, seja lá qual for o meio, né? Nós somos defensores da educação cristã clássica, seja o modelo que Deus permitir. Sim, exatamente. E dizer aos pais que estão nos assistindo e aos demais que todos estão nos vendo hoje, né, que se quiserem mais informações, nos procurem. Nos procurem. Perfeito. O pastor vai continuar aqui comigo, mas nós temos um segundo convidado, no caso, nossa irmã Nathalie, que é primeiro minha irmã em Cristo, membro da igreja que eu sou pastor, já há muitos anos ela está lá com seu esposo, com seus filhinhos, é uma família muito querida nossa, e nós nos alegramos muito com a participação dela, especialmente hoje, quando marca a data de início do lançamento do seu primeiro livro, o primeiro de muitos, se Deus assim permitir. Nathalie, seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, pastor. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né, diante de dois teólogos. Eu só sou uma mãe, mas eu fico muito feliz pelo convite e de estar tendo a oportunidade de falar, né, do meu livro Eu Quero. Veja o que é que ela disse. Ela disse, eu sou só uma mãe. É coisa fácil, né, Nathalie? Não, fácil não é, não. Ser mãe é algo extremamente nobre e complexo. Então, e sabendo como você tem desempenhado seu papel de mãe, isso muito nos alegra. Nathalie tem começado a trilhar esse trabalho de literatura infantil. Eu já li o livro, ainda quando ele era o protótipo. Eu sei da capacidade que ela tem, as ilustrações são maravilhosas, a história é extremamente edificante, né? Não é meramente uma história, né, Nathalie? Tem todo um trabalho de virtudes, de conceitos bíblicos ali, foi supervisionado pela nossa igreja o trabalho, por isso que, com todo esse cuidado, ficou tão bom. Mas, antes de a gente partir para o livro em si, eu queria que a Nathalie me falasse um pouquinho como é que surgiu isso, Nathalie? Como é que uma mãe, ela passa a ser escritora? Como é que isso aconteceu na tua vida? Então, acho que para responder essa pergunta, eu acho que eu vou ter que voltar para o que eu era antes de ser mãe, né? Então, eu sou formada em Arte e Mídia pela UFCG, né? A Federal aqui de Campina. E é um curso muito genérico. Você vê criação para tudo quanto é coisa. E aí eu me especializei aplicando para publicidade. E trabalhei em várias agências de publicidade aqui em Campina por muitos anos. Eu era designer gráfica e diretora de arte. Sou, né? Que eu dei uma parada lá, mas não deixei de exercer de alguma forma. Isso aí. Então, assim, a minha função era cuidar da parte visual dos anúncios. Eu desenho desde criança, isso aí é um hobby. E escrevo também, nunca foi narrativa, nada nesse sentido. Eu escrevo poesia. Para quem achar que ela está dizendo ela desenha, é o desenho. Ela desenha de verdade. Pois é. Então, eu sempre gostei de criar, né? Por isso que eu fui para essa área. E eu deixei de trabalhar com publicidade quando eu tive meu primeiro filho. Era uma área assim que não dava para conciliar. Nicolas, meu filho mais velho, né, nasceu e aí eu dei uma parada em publicidade, decidi me dedicar só à família. E durante
Nos primeiros anos não, né? Que ele era muito pequenininho. Mas quando ele começou a ter mais entendimento, eu comecei a sentir necessidade de ter materiais, porque a criança é muito visual, né? E eu sou também. Às vezes eu só sei explicar as coisas mostrando, desenhando mesmo, literalmente desenhando para... Não é chamando outro de ignorante, não. Não, É um método, é né? o jeito que eu sei aprender. Às vezes a pessoa vai me dizendo e eu vou meio que fazendo uma estrutura visual ali para eu poder entender. E aí eu ensinava ele do jeito que eu acho que eu iria conseguir aprender melhor. E como criança é muito visual, dava muito certo, né? Então, assim, lá em casa, eu sempre fiz materiais que, por exemplo, eu sentia necessidade de ter, mas eu não achava. Ou então eu achava, mas eu não achava que era atrativo o suficiente, né? E aí, por que eu digo que eu nunca parei? Porque eu fazia. Não tinha, eu fazia. É o seguinte, você me dá um negócio, eu vou fazer o que precisar para funcionar. E meu trabalho ali era ser mãe. Então, eu ia fazer o que eu tivesse para chegar no meu objetivo. Inclusive, ilustrei o breve catecismo. Não era o breve catecismo, era catecismo para crianças pequenas, né? Eu não tinha a escola, né? Hoje em dia está mais fácil. Essa necessidade para mim acabou, né? Porque a escola traz, a escola Knox Kids, que é a que Nicolas estuda, né? Vamos contextualizar. Traz tudo isso, assim, eu não preciso mais me preocupar. Mas antes de existir, ele já estava em período escolar, né? E e aí eu precisava ter esses materiais. E não é que eu não pudesse, assim, a igreja sempre incentivava, ensine o catecismo às crianças. E era o catecismo que hoje a gente chama de baby, né? Na época. E ensine, eu tinha que memorizar, ele não tinha vontade. Mas ele só via isso em casa comigo, é o que vocês disseram antes, ele só via isso em casa comigo. Na escola não tinha, no resto, eu tinha que arrumar um jeito de ser legal para ele. E aí eu fazia muita coisa desenhando à mão mesmo, para ser mais fácil, né? Sentar na frente do computador é um processo mais demorado. Mas esse aí eu quis me dedicar, e aí ele se interessava num nível que, assim, ele ficava do meu lado, né, no computador, curiando o que eu estava fazendo. Até hoje é assim. Se eu não trancar a porta, Nicolas, sai porque a mamãe tem que se concentrar. Ele fica lá, o que é que você está fazendo? Enfim, não falava muito nessa época, mas ficava lá. Só apertar a tecla SAP, para quem é de fora aqui do Nordeste, curiar é observar, prestar atenção, acompanhar. Sim, ele ficava observando. E aí, às vezes, ele ficava tão... Eu fazia aos poucos, né? Porque eu não tinha muito tempo. Eu pegava um fichário, fazia uma página numa semana, 3 perguntas, na outra semana 3 perguntas, imprimia, comprei uma plastificadora, aí eu plastificava para durar, né? Porque naquela idade ele rasgava tudo. Aí furava, botava no fichário e ia enchendo, né? E eu fiz um monte de perguntas, não cheguei a ilustrar tudo porque depois não precisou mais. E tinha vezes que ele aprendia a pergunta antes de eu imprimir. Eu estava ali diagramando, ele olhando, memorizava, eu digo, pronto, e agora eu vou ter que fazer outra, eu nem estava com tempo, porque essa já foi. Né? E ele olhava ali, aí ficava, depois que ele aprendeu a ler, né, ele ficava lendo de novo. Então, assim, eu sei que a palavra é o que importa, mas o visual ajuda muito. Para mim, ajudou demais. E esse não é à toa que na igreja você tem a palavra e depois tem a ceia. Sim. Que é visual. Uhum. Sim, exatamente. Então, assim, esse foi um exemplo, mas eu criava outras coisas com ele, né? E Nicolas é aquela coisa, exemplo, criança, né? Ele acabou tendo essa prática também de ficar criando historinhas, né? De ficar fazendo as historinhas dele. Aí ele fazia tipo uma história em quadrinhos, né? Nunca foi nada muito escrito, não. Mas agora eu vou chegar no que me fez escrever o livro, que foi a sua pergunta, né? Então, recentemente, foi acho que em fevereiro desse ano, Nicolas fez uma cirurgia de adenoide e, assim, o médico proibiu
ele de mastigar, porque era parte do processo, né, de recuperação. Tá? A dieta tinha que ser líquida e pastosa. E aí foi muito difícil para ele, uma criança, né? Assim, era um bom tempo, assim, eu não me lembro exatamente, mas foi mais de uma semana, comendo tudo. Imagine isso para uma criança, para a gente já é difícil, né? Ele ficou bem irritado, foi bem difícil para a gente teve que conversar bastante com ele, inclusive com base na palavra, né? Trazer, porque alguns pecados afloram, né? Nesses momentos difíceis. E aí a gente teve que conversar muito, eu e meu marido, com ele, para orientar, para ele aceitar, né, toda essa coisa. E aí, mas a gente tinha que ter paciência, né? Porque, enfim, o contexto realmente exigia. E aí meu marido chegou e teve uma vez que ele não queria comer, já estava de saco cheio, né? Daquela comida mole. Aí meu marido chegou e disse assim: ó, Nicolas, eu prometo a você, pode falar a marca aqui? Pode. Pronto. Eu prometo a você que quando o médico liberar, a gente vai pro McDonald's e você escolhe o que você... A primeira comida para você mastigar, você escolhe o que você quiser. Aí pronto, o olhinho dele chega, brilhou e ficou mais animado, né? Naquele dia, eu não me lembro, mas ele deve ter comido. E aí esse dia chegou, né? A gente foi pro médico. E eu acho que foi a última consulta de retorno e o médico finalmente liberou, né, ele para mastigar. Eu me lembrei do que a gente tinha prometido, porque a gente lá em casa é assim, prometeu, faz, porque, né, aí eu me lembrei do que a gente tinha prometido a ele e eu disse: pronto, Nicolas, é o seguinte, já estava quase na hora do almoço, quando a gente sair daqui, a gente vai no McDonald's, compra o seu lanche, não dá tempo de comer lá, porque a gente ainda tem que buscar a Nicole, que é a minha filha mais nova, né? Na escola, a gente leva para casa e vai ser seu almoço. Aí eu cheguei, aí a gente foi, paramos no drive-thru, e aí a mulher lá entregou, né, o pacote, eu botei assim no banco do carro, e ela ficou lá ainda preparando o milkshake e eu senti naquele cheiro, eu tava de dieta. Aí eu senti naquele cheiro, subindo e morrendo de fome. Aí eu olhei assim pra ele. Eu disse: meu filho, parece que o jogo virou, né? Porque agora sou eu que tô morrendo de vontade aqui de comer tua comida e não posso. E ele se acabando de rir, né? Porque agora eu tô do outro lado. Aí eu disse: mas... você sabe que a língua da gente não é solta não, né? Porque assim, a língua da gente, eu comecei assim, meu filho, porque a língua da gente é muito teimosa, só quer comer o que gosta, né? Só quer comida de fim de semana. Mas aí eu não podia ficar só nisso, né? Porque eu tinha que mostrar, eu tô aqui me segurando. Aí eu lembro de dizer assim, mas a língua da gente não é solta, né? Ela mora numa casinha, tem uma portinha, né? E aí eu olhei assim pra ele, eu disse: tu sabe quem é que manda, Nicolas, na boca da gente? Aí ele disse: Deus. Aí eu disse: errado não tá, né? Deus, porque Deus manda no corpo todo. Mas assim, das partes do corpo da gente, tu sabe quem é que manda na nossa boca? Aí ele respondeu direitinho, né? Ele disse: é a mente. Eu disse: é a mente, que fica no nosso cérebro, né? Mas, para dizer a verdade, pensando bem, são dois que mandam, né? É o cérebro e o coração. Estão aí, né? Que estão aqui. Aí eu me lembro que eu expliquei para ele assim, porque o coração, filho, ele tem vontade de fazer o que quer, mesmo quando é crente, né? Mas às vezes não espera, não sabe esperar. Aí manda logo a boca fazer tudo que quer, na hora que quer, né? Mas o cérebro, ele tem mais sabedoria. Então, os dois têm que entrar em acordo, né? Para mandar no corpo, na boca e no resto do corpo todinho. Aí funciona tudo direitinho. Aí, assim, aí você dá banana para macaco. Porque eu sou acostumada a fazer essas alegorias. Quando ele era menorzinho, eu desenhava, mas tinha que explicar as coisas, porque ele não conhecia. Aí eu tinha que mostrar para depois explicar em cima daquilo.
Mas agora que ele tem um repertório gigante, né, eu não preciso disso mais. É mais, assim, são mais metáforas, mais alegorias, né? Eu uso muito isso. Torno mais lúdico as explicações para poder ele assimilar melhor. E aí, pronto. Nicolas é aquela criança que adora inventar história. Aí tudo que ele assiste, ou lê, ou eu conto para ele gosta de criar em cima daquilo. Ele foi super animado, ele achou o máximo. Aquela história de cérebro e coração e língua querendo sair da boca. Ele se acabava de rir, pensando nisso. Aí eu lembro que a gente foi o caminho todinho para casa, conversando sobre isso, né? Ele mais do que eu, porque eu estava dirigindo. E aí ele foi inventando, aplicando, assim, contexto que poderia acontecer na vida dele e na minha. Mamãe, e você também tem um cérebro e coração? Eu disse, tem, filho, funciona igual o seu, só que o meu é adulto e o seu é criança. Aí ele começou a inventar, assim, as coisas e eu achando massa, né? Eu disse, meu Deus, que mente imaginativa. Assim, a gente vai perdendo isso, né? Quando, assim, por mais criativo que você seja quando adulto, nada se compara quando você é criança. E eu fico achando o máximo, né? Aí ele ia e eu disse, Nicolas, faz o seguinte, quando chegar em casa, escreve essa historinha, bota no papel, vai ficar legal. Isso aí que tu tá me dizendo tá bem legal. E aí eu disse, se quiser a gente faz junto. E aí a gente foi pra casa, ele fez a parte dele. E depois eu fui fazer a minha. Acho que eu não cheguei a fazer uma história. Eu fiz assim, uma situação. A gente fez uma situação. E ficou muito legal. E aí foi quando eu pensei, rapaz, isso dava uma história. Assim, uma história de verdade, para ser um livro. E aí foi de onde nasceu a ideia de fazer. Junto a habilidade com escrita e com desenho, o fato realístico, né, que aconteceu, e a oportunidade agora de trazer isso a público. E trazer com o fundamento da nossa fé, né? Exatamente. Trazendo muito ensino para as mães. Queria que você convidasse as mães a conhecerem o teu trabalho e que elas possam também saber qual é o teu Instagram, como é que elas podem adquirir o livro. Daqui a pouco a gente tem uma surpresa aí para o pessoal. Ok. Bom, eu tô no Instagram, @nathalie.azevedo, tudo minúsculo, Nathalie com Y. Quem quiser adquirir o meu livro, que é Eu Quero, vai lá no link da bio, tá tudo lá no menu de links, tá bem explicativo. E para quem quiser, né, participar do sorteio, eu vou dizer depois que você der o contexto. Pode falar aí. Pessoal, Nathalie está nos trazendo uma excelente oportunidade de vocês conhecerem melhor o trabalho dela, sorteando para os participantes aqui do podcast, não só o livro, né? O livro, se você puder mostrar aí. Temos um kit de Eu Quero, o livro. Tem um livrinho de colorir também, que é o Eu Quero Colorir, lápis de cor. E os dois principais personagens, né, que é o que eu falei agora, o cérebro e o coração. Ai, que presentaço para você dar para o seu filho, para sua filha. Para você poder participar desse sorteio, aqui nos comentários, vai ter um comentário fixado pela nossa equipe, com um link, você vai clicar no link. Caso você não esteja participando do grupo que está sendo formado para esse podcast, você não participou, você está vendo depois. Nós não vamos fazer o sorteio hoje, tá? Eu combinei com a equipe para nós deixarmos o sorteio para amanhã, sábado, no final do dia. Nós vamos colocar também lá no grupo qual o horário do sorteio para dar tempo de mais pessoas entrarem. O pessoal tá assistindo hoje à noite, eles vão ter até o final do dia do sábado, que é dia 1º de novembro, para participar do grupo e, consequentemente, deste sorteio. Eu quero trazer também uma surpresa que eu não tinha falado ainda. O Instituto John Knox também quer sortear algo, e aí é um presente surpresa. Vocês só vão saber se entrarem no grupo, tá? Então, um presente da nossa irmã, escritora Nathalie, um kit aí com o livro Eu Quero e com Eu Quero Colorir, além dos... tipo pelúcia? São bonecos, dois bonequinhos do coração tipo e do dois cérebro. Dos personagens. Dois dos principais personagens
da história, você vai receber na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E nós também vamos dar um brinde para aqueles que participaram, vamos sortear um brinde do Instituto John Knox, comemorando os 508 anos da reforma. Nathalie, muitíssimo obrigado. Obrigada. Seja muito abençoado o seu trabalho, os resultados, porque eu tenho certeza que isso vai trazer muita edificação para a Igreja de Cristo, para as mães e os filhos. Obrigada. Eu queria só dizer mais uma coisa. Quem quiser participar do sorteio, o link está no meu link da bio, lá no meu Instagram. Está lá no eu quero participar do sorteio, algo assim. Está em azulzinho, dá para ver bem fácil. Joia. E, por fim, mas não menos importante, na verdade, extremamente importante, o anúncio da promoção do Black Friday, do Black Knox, antecipado, né? Black Friday está mais adiante, mas a gente faz um mês inteiro. Para vocês terem uma ideia, ano passado, o lançamento do Black Knox também foi, na verdade, foi o comecinho de novembro. Nós tivemos tantas pessoas interessadas que a equipe, em muitos dias, trabalhou até 11h30, meia-noite, para conseguir atender todo mundo. Então, a nossa equipe não é uma equipe muito grande. Nós temos alguns consultores do Instituto, consultores pedagógicos do Instituto, para atender você, mãe, pai, que quer participar da tutoria Knox Kids. E este ano, nós estamos trazendo a oportunidade, e é única oportunidade, de você ter o plano vitalício. É isso mesmo, você vai comprar, adquirir uma assinatura do Knox Kids, da tutoria Knox Kids, e você vai ter acesso para o resto da sua vida. Ou seja, você tem um filhinho de 3 anos, daqui a pouco você vai ter outro filho, né? Ou lá adiante, seu neto, quem sabe, se tudo permitir a estrutura do Instituto permanecer, seu neto, seu sobrinho, alguém da sua família, todo mundo vai ter acesso à tutoria Knox Kids pagando uma única vez. Esta é uma oportunidade excelente para quem quer entregar educação de qualidade para os seus filhos, e com uma novidade. Um dos combos do Instituto está dando o direito de você acessar toda a plataforma do Instituto John Knox. Seminário, escola da família, tutoria, os materiais, todos os materiais já produzidos, inclusive o novo nível 5, que só vai ser lançado em janeiro. Você que participar agora da promoção do Black Friday já vai estar garantindo a sua vaga no novo nível 5. Então, Knox Baby, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e agora o nível 5. Tudo isso você vai ter na sua casa. Ainda há a oportunidade para você comprar material didático ou pedagógico impresso para receber em qualquer lugar no Brasil com frete grátis. Você tem o seminário Knox, também incluso em um desses combos, ou seja, você vai ter educação para toda a família. Os maridos vão poder fazer o seminário Knox, ter acesso à teologia de qualidade, as mulheres evidentemente também, quem quiser. Nós temos uma programação para toda a família, com escola da família, temos a tutoria e tudo que estiver disponível na plataforma do Instituto, você vai ter acesso com um único combo, pagando uma vez só, para o resto da sua vida, algo em torno de 60% de desconto. Nós estamos oferecendo para você. Então não perde tempo, essa é a sua chance de adquirir todo o acesso a toda a plataforma do Instituto John Knox, pagando uma única vez para o resto da sua vida. Vai ser bom para você, para os seus filhos, quem sabe até para os seus netos, toda a família vai ter acesso ao que há de melhor em educação cristã clássica, tanto para a formação teológica quanto para a formação dos nossos filhos, desde a alfabetização até os níveis mais avançados de formação literária. Se você tem interesse, você vai procurar a nossa equipe lá no Instagram, no direct do Instagram. Nossa equipe está agora de plantão para te atender, ou ainda no site knoxkids.com.br. Você também tem acesso a todo esse material que eu estou falando, e todas essas promoções estão disponíveis a partir de agora. Não perde tempo, como eu falei, nossa equipe é uma equipe reduzida, não temos vagas para atender todo mundo. Ficou muita gente para o mês seguinte, não conseguiu ser atendido em novembro, então vai lá, é uma oportunidade imperdível. Muito obrigado você que esteve conosco, muito obrigado pela sua atenção.
pela sua companhia. Eu peço que você compartilhe este episódio do Noxcast com seus amigos, com seus parentes, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e você possa fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas. Não deixe também de clicar no joinha, nos trazer aí um incentivo para que o YouTube traga mais relevância para esse vídeo. E eu aproveito também para agradecer ao pastor Aldenor, que esteve comigo mais uma vez. Deus o abençoe, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por essa oportunidade de falar de um assunto tão importante, interligando com outros assuntos de extrema importância para os nossos dias. Muito obrigado, pastor. Obrigado também a Nathalie. Seja muito bem-vinda sempre aqui no nosso meio. Deus abençoe e um abraço para a sua família. E, já que está na hora dos abraços, um abraço para a Igreja Presbiteriana do Alto Branco, para a Igreja Presbiteriana Litorânea, para os pais da Escola Nox Kids aqui em Campina Grande. Eu aproveito para mandar para todos os nossos parceiros também, espalhados em todo o Brasil, o projeto de implantação do Colégio Nox lá em João Pessoa também. Deus abençoe todos vocês, que a semana de vocês seja rica e edificante, e que Deus abençoe o legado da Reforma Protestante.